Nós começamos domingo passado, meditando um pouco sobre a história de Jonas e vamos estar com a direção do Espírito Santo, podendo repartir um pouquinho mais com os irmãos acerca desse livro que eu creio que é um livro que muito apropriado para o tempo em que temos vivido, esse tempo onde a própria palavra de Deus nos diz que vai chegar esse tempo onde, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, alguns vão apostatar da fé, e meditando nesse livro de Jonas, Deus fortaleceu a minha fé e Deus me chamou a atenção aqui em muitas coisas na minha própria vida. Comportamentos, atitudes, posicionamento com relação à vontade de Deus, para que nós possamos estar examinando a nós mesmos, para que possamos estar cada dia, irmãos, preparados para a vinda do Senhor. Eu não tenho a menor dúvida de que os dias da vinda do Senhor estão próximos, estamos chegando ao fim dos tempos e próximo à volta do Senhor. Então, entendo que o Senhor deseja estar falando com a sua igreja nesse tempo, porque é muito natural, irmãos, nós estamos no dia a dia nos acomodando a uma vida cotidiana, a viver num cotidiano, uma vida fazendo as mesmas coisas e às vezes não atentando para a vontade do Senhor para esse tempo. Eu creio que Deus, Jesus disse, meu Pai trabalha, Ele não para, e eu também trabalho. Então, nós como filhos de Deus, como membros do corpo de Cristo, Deus nos deixou sim um trabalho para nós aqui. Não para a nossa salvação, não para conquistarmos o favor de Deus, mas para estarmos cumprindo os propósitos de Deus, com relação à igreja, com relação ao seu Filho. Eu creio que a vontade do Senhor é que Cristo tenha a preeminência de todas as coisas. E nisso está incluído todo ser humano. A vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito. Todos tenham o conhecimento e a fé no Filho de Deus para a salvação. Todos cheguem a essa estatura de varão perfeito, a imagem e semelhança de Cristo. E o livro de Jonas, às vezes, nos chama a atenção sobre muitos aspectos no nosso viver diário, que eu gostaria de continuar repartindo com os irmãos. Então vamos orar e depois nós vamos ler Jonas capítulo 1. Vamos ler novamente todo o capítulo do 1 até o 17. E nós vamos depois meditar em alguns versículos, dando continuidade ao que nós já falamos domingo passado. Então feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. E eu, ó Deus, confesso, Senhor, que de mim mesmo, Senhor, não posso e não tenho nada, ó Deus, para, ó Deus, estar acrescentando a vida dos meus irmãos. Mas eu creio, ó Deus, na eficácia da Tua palavra. Que ela é viva, é eficaz, ela é poderosa, cortante. Ó Deus, ela é apta para discernir os pensamentos. Ó Deus, as intenções dos corações. Ela é inspirada por Ti para, ó Deus, ensinar, redarguir, corrigir, instruir o homem de Deus para que ele seja
preparado pelo Senhor para realizar toda a boa obra que o Senhor já preparou para nós. E que nesta noite, ó Deus, a Tua palavra venha operar, ó Deus, em cada coração, ao começar em mim, Senhor, aquilo que Te apraz. Que ela venha abrir os nossos olhos, ó Deus, para as coisas espirituais, que ela venha, ó Deus, abrir os nossos olhos para estarmos, ó Deus, analisando a nós mesmos, para ver se estamos verdadeiramente andando no Teu caminho. Ó Deus, para que ela possa estar quebrantando o coração, nosso coração, naquilo que, porventura, não temos, ó Deus, sido fiéis ao Senhor, não temos sido achados fiéis, que ela, ó Deus, venha nos despertar e, ó Deus, ela venha nos convencer disso, ó Pai. E que também, ó Deus, o Teu Espírito, ó Deus, possa revelar, ó Deus, aos nossos corações a verdade que liberta. Como o Senhor Jesus mesmo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ó Deus, que o Teu Espírito traga luz, ó Deus, ao nosso entendimento, Senhor. E assim, ó Deus, nós possamos, como filhos da luz, andar como filhos da luz, discernindo, Senhor, os tempos, abreviando a vinda do Senhor, ó Deus, porque os dias são maus, ó Pai. Em nome de Jesus, aviva-nos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler de 1 até o 17. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para fugir diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem de seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? E qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tudo isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Mas ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade.
Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E então levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e então o mar cessou a sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Nós já fizemos uma introdução, semana passada, contando um pouquinho sobre a história de Jonas. É uma das histórias mais conhecidas, pelo povo cristão, pelo povo evangélico. É uma história também muito conhecida em toda a sociedade. Muitas pessoas conhecem, já ouviram falar dessa história de Jonas, uma história, em alguns aspectos, até engraçada, de um homem que foi engolido vivo por um peixe e permaneceu no seu ventre por 3 dias e 3 noites, e depois ainda saiu com vida daquele peixe, do ventre daquele peixe. Então é uma história muito conhecida, e em alguns aspectos engraçada, mas no domingo passado eu fiz a seguinte observação, que apesar da história de Jonas ser uma história com um contraste de humor, mas a história de Jonas é uma história muito séria, porque a história de Jonas, ela é uma história que diz respeito à morte do ímpio, a morte do ímpio. Deus tinha um propósito através da vida de Jonas. E o propósito de Deus através da vida de Jonas era poder usar Jonas para estar anunciando para uma nação ímpia, uma nação que não temia Deus, que Deus estaria enviando castigo sobre ela, juízo sobre ela. E por causa dos seus pecados, ela seria destruída. Então Deus aparece, Deus fala com Jonas, e Deus dá uma missão a Jonas. Deus diz para ele: Jonas, levanta-te, vai a grande Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A sua malícia subiu até mim. Então vai lá, Jonas, e diz para aquele povo que por causa dos seus pecados eu vou trazer juízo sobre eles. Eles vão morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, depois que Jonas ouve essas palavras do Senhor, então começa a se desenrolar uma grande história. Uma grande história, e foi isso que me chamou a atenção no livro de Jonas. Porque aí conta, dos versículos 3 em diante, conta a história da vida de Jonas. E quando a gente lê aqui a história da vida de Jonas, irmãos, não tem como nós ficarmos isentos
ou ficarmos olhando de fora, apontando o dedo para Jonas, para os seus defeitos, para as suas falhas, para os seus erros, e não começarmos também a olharmos para nós mesmos. Como eu disse domingo passado, quando eu olho para a vida de Jonas, para as atitudes de Jonas, e eu olho para mim, se referindo a mim, pastor Paulo, não tem como eu não dobrar os meus joelhos diante do Senhor e pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque muitas vezes, Senhor, eu tenho agido também como Jonas. Muitas vezes eu tenho tomado as mesmas decisões que Jonas. Muitas vezes o meu coração também está endurecido como o coração de Jonas estava endurecido. E muitas vezes, Senhor, eu tenho fugido da Tua presença porque eu não estou querendo fazer a Tua vontade. Eu não quero enfrentar a realidade que muitas vezes o Senhor tem colocado diante de mim. Então nós falamos semana passada dos versículos aqui 1 e 2 e o 3 das atitudes de Jonas. Primeira coisa que nós lembramos é que Deus, irmãos, conhece cada um de nós. Se nós cremos em Jesus, ou se nós não cremos, Deus conhece cada um de nós. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia fala que mesmo antes das palavras, nossas palavras virem nos nossos lábios, Deus já sabe aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós vamos falar. Então ninguém pode fugir da presença de Deus. Então quando Deus pede para Jonas ir a Nínive, se levantar, ir a Nínive e pregar contra ela, na verdade Deus já conhecia que o coração de Jonas, que era um profeta de Deus, ele já estava, em certa forma, adormecido. Ele já estava, de certa forma, adormecido. Ele já tinha, de certa forma, perdido a visão de Deus, tinha perdido a visão do propósito de Deus para ele. E estava acomodada a sua situação ali de profeta e de fazer aquilo que ele fazia ali, que ele falava da parte de Deus para o povo de Israel. O profeta, sua função era isso, falar da parte de Deus para o povo de Deus. Quando o povo se desviava da presença do Senhor, quando o povo abandonava o Senhor, a Bíblia sempre levantou um profeta, um homem de Deus, para que pudesse vir falar no povo de Israel que eles estavam andando por um caminho que não era o caminho do Senhor. E Deus sempre vai fazer isso, irmãos. Vai usar alguém para falar aos nossos corações quando nós não estamos andando no caminho do Senhor. Então a função de Jonas era falar da parte de Deus para o povo de Israel. Mas aqui, nesse momento, Deus fala para Jonas falar dele para um povo que não era o povo de Israel. Foi isso que incomodou o coração de Jonas.
Foi isso que perturbou o coração de Jonas. Porque quando Deus diz para ele ir para Nínive, Jonas, o versículo 3 fala que ele levantou e fugiu da presença do Senhor. Deus diz para ele ir para Nínive e o texto diz que ele desceu para Jope. E dali procurou fugir ainda mais da presença do Senhor, indo para Tarsis. E Jonas fugiu da presença do Senhor porque ele não queria fazer aquilo que Deus havia determinado para ele fazer. E nós falamos que muitas vezes nós também, sem perceber, estamos fugindo da presença do Senhor, porque muitas vezes Deus tem dado para nós, tem colocado nas nossas vidas, pessoas, famílias, povos, que Deus deseja salvar, que Deus deseja se revelar, que Deus deseja que nós estejamos indo diante deles e pregando para eles acerca dos seus pecados. Mas não porque Deus quer condenar, não porque Deus deseja salvar. Mas muitas vezes nós não estamos dando ouvidos à voz do Senhor e sem perceber estamos fugindo da presença do Senhor. Porque estamos acomodados e cantamos até um cântico que diz ali, né? O Senhor, Ele é o Rei. O Senhor é o nosso Rei. Se o Senhor é o nosso Rei, então, irmãos, nós precisamos entender que se Ele é o nosso Rei, então nós não temos mais vontade própria. Mas agora nós temos alguém que tem autoridade sobre nós. E que sabe o que é melhor para nós. E que deseja se manifestar cada dia nas nossas vidas para que nós possamos cumprir a sua vontade. Mas muitas vezes cantamos que Jesus é o nosso Rei, que o Senhor é o nosso Rei, quando na verdade Ele não está governando a nossa vida. Nós não estamos andando segundo a sua vontade. Então Jonas era um profeta de Deus. Ele mesmo vai dizer, eu sou, né, quando os homens perguntaram, quem é você? De onde você veio? Ele diz, eu sou hebreu. Eu temo o Deus do céu. Que fez o mar e a terra. Mas será que Jonas temia a Deus? Verdadeiramente? Será que esse Senhor, quando ele diz ali, o Deus do céu, que fez todas as coisas, tem poder sobre todas as coisas, será que esse Deus estava tendo poder sobre a vida de Jonas, estava tendo autoridade sobre a vida de Jonas naquele momento ali? Certamente não estava. Porque Jonas não estava onde Deus havia mandado ele estar. No versículo 1 até o 3, nós já falamos isso. Nós aprendemos 3 lições aqui. Algumas lições. Primeira lição
é que Deus me conhece, Deus te conhece. E toda vez que Ele vê, que Ele me vê, que Ele te vê, andando por um caminho que não é o caminho que Ele preparou para você e para mim, você pode ter a certeza que Ele não vai ficar calado. Ele vai se levantar, Ele vai usar alguém para vir e falar comigo e falar com você. Ele vai levantar alguém, Ele vai falar, assim como Deus aqui falou com Jonas, Deus também vai falar com você. Às vezes Deus pode usar seu pai, a sua mãe, às vezes o marido, a mulher, Deus pode usar o seu filho, Deus pode usar o pastor, Deus pode usar um ímpio, Deus pode usar até uma mula. Deus pode usar até uma mula para chamar a atenção de um filho desobediente. A questão é, se os nossos ouvidos estão realmente abertos para ouvir a voz do Senhor. Porque muitas vezes, irmão, a gente tem ouvido tantas vozes aí do mundo, opiniões, que sem perceber, nós não estamos mais ouvindo a voz do Senhor. A gente vem para o culto, a gente lê a Bíblia, mas os nossos ouvidos estão tampados. E sabe por que os nossos ouvidos, muitas vezes, eles estão inflamados e a gente não ouve a voz? É porque muitas vezes Deus já tem falado comigo, tem falado com você, e você não tem ouvido. Seu coração, muitas vezes, tem se endurecido diante da palavra. E aí Deus fala, mas agora você não ouve. A incredulidade, irmãos, na palavra, ela causa essa surdez espiritual. Se você olhar o livro de Romanos, capítulo 1, quando Deus ali, Ele fala do pecado do povo, que tendo conhecimento de Deus e da vontade de Deus, deixaram de fazer a vontade de Deus para satisfazer os desejos pecaminosos da sua própria carne. E ali em Romanos capítulo 1 vai dizer, por isso Deus os entregou. Vamos até ler esse versículo, para mim não falar como... Eu quero falar o que está escrito ali. Vou ler desde o 21. Hebreus 1, 21. Hebreus não, Romanos, perdão. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Eles foram iluminados, mas não deram ouvidos. E diz, o seu coração insensato se
obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou a paixões infames. Até aqui, não vamos continuar dentro do contexto que não interessa. Então Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem. E como não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis dos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Deus os entregou a sentimentos. Jonas, irmãos, ouviu a voz do Senhor, conheceu a vontade do Senhor, mas não obedeceu. Procurou seguir o seu próprio caminho. E qual foi a consequência? É isso que nós vamos, nos minutos que nos falta, estar vendo. Qual é a consequência, irmãos? Quando nós conhecemos a vontade de Deus e não andamos na vontade de Deus. Esse texto que nós lemos aqui, ele é bem claro. Não é vontade de Deus. Mas por não darem vontade, darem ouvidos à voz de Deus, Deus os entregou. Outra tradução, eu até falei isso uma vez para um incrédulo. Na verdade, ele se diz ateu, e ele ficou bravo. Mas como que Deus pode fazer isso? Entregar. Deus os entregou aos seus próprios sentimentos. Parece que é até um escândalo, né? Ele ficou escandalizado. Mas como que um Deus de amor vai entregar esses filhos desobedientes? Sabe por que Deus entrega? Sabe por que Deus entrega? É porque quando nós queremos andar, irmãos, na desobediência, no pecado, nós estamos rejeitando aquele que Deus enviou para me perdoar dos pecados e pagou um alto preço na cruz, para que eu e você pudéssemos viver agora uma novidade de vida. E quando você rejeita esse perdão, quando você rejeita essa salvação,
pela fé em Cristo Jesus, não tem outra alternativa para Deus, a não ser nos entregar os nossos próprios sentimentos. Porque a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo. E todo aquele que decide viver na desobediência, viver no pecado, ele está rejeitando aquele que veio para tirar o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Por isso é necessário, irmãos, nós estarmos examinando a nós mesmos, para ver se nós muitas vezes nós estamos andando também nesse caminho de Jonas, um caminho de desobediência. E a desobediência leva à dureza de coração, leva a um sono espiritual. Por isso, por diversas vezes a Bíblia vai dizer: desperta. O apóstolo Paulo vai dizer ali em Filipenses: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Eu entendo que nesse tempo, irmãos, o Espírito de Deus está nos chamando a atenção. Nós que somos igreja do Senhor, nós que recebemos essa verdade. Deus está nos chamando, irmãos, para buscarmos conhecer a sua vontade. Mas não só conhecer a sua vontade, mas nos colocar à disposição para ser usado por Ele. Jonas conheceu a vontade do Senhor, mas não se dispôs para fazer a vontade do Senhor. E esse é o grande problema hoje da igreja. Esse é o grande problema hoje de muitos cristãos. Conhecem a vontade do Senhor, sabem qual é o caminho para a salvação, o caminho para a santidade, mas não estão andando por esse caminho, porque esse caminho ele é apertado, irmãos. Não é à toa que a Bíblia diz que larga é a porta, largo é o caminho, estreita é a porta que conduz para a salvação, e são poucos os que entram por ela. Deus está esperando, irmãos da igreja, obediência. O livro de Jonas nos chama a essa atenção. Deus está nos chamando não mais para conhecer a palavra de Deus, porque nós já temos muito conhecimento da palavra de Deus. Mas eu creio que nós estamos chegando num tempo que Deus está nos chamando agora para a prática dessa palavra. O versículo 4, versículo 3 fala que Jonas então fugiu. Fugiu do Senhor, fugiu da presença do Senhor. E o versículo 4 fala: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. Então o navio estava para quebrar-se. O Senhor mandou ao mar um grande vento e uma grande tempestade. Você pensa que você vai conhecer a vontade do Senhor e Ele não te obriga a fazer. Ele não te obriga a fazer a vontade dEle. Ele propõe para mim, Ele propõe para você. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que quando nós fazemos a escolha de não obedecer, então nós vamos estar sujeitos às consequências da desobediência.
Porque Deus diz que Ele nos ama e Ele corrige quem Ele ama. Deus queria salvar Nínive, Deus queria salvar Nínive. Mas Deus também queria salvar Jonas. Jonas era um homem que conhecia a vontade do Senhor, mas o seu coração estava longe do Senhor. Porque quando Deus mostrou a sua misericórdia, a sua compaixão para o povo de Nínive, Jonas não se agradou. Jonas se irritou. Jonas até pediu a morte. Vocês lembram quando Deus diz: esse povo se aproxima de mim com os lábios me louvam, engrandece o meu nome, mas o seu coração está longe de mim? Era isso que estava acontecendo com Jonas. Um profeta de Deus que estava longe de Deus, estava longe da vontade de Deus. E quando ele decide andar pelo seu caminho, então Deus começa a tratar com ele. Deus envia uma tempestade. Então, irmãos, quando nós queremos andar na desobediência, pode esperar que vai vir, o mar vai se agitar. O mar vai se agitar. Porque Deus não quer que nenhum se perca. Se for preciso, Ele vai enviar uma tempestade, Ele vai agitar o mar. Nós estávamos falando ali na nossa sala de oração. Deus vai enviar um mensageiro de Satanás, como me enviou na vida do apóstolo Paulo, um espinho na carne, para que o seu coração, diz ali, não se ensoberbecesse. Quando Jonas tentou fugir, Deus agitou o mar, Deus enviou uma tempestade na sua vida, para poder despertar Jonas, que ele estava no lugar errado. E no lugar errado, nada dá certo, nada prospera, nada vai para frente. No lugar errado, nós não temos paz. No lugar errado, nós não temos a vida. O texto diz: o mar então se agitou, o barco queria se quebrar, e então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. E aqui está, irmãos, uma das consequências de quando nós não damos ouvidos à voz do Senhor. Enquanto o mar estava agitado, enquanto os marinheiros que estavam ali estavam lutando para sobreviver, para se salvar as suas vidas ali naquela agitação, onde que Jonas estava? Diz que quando Jonas viu aquilo, fala, Jonas, porém, ou seja, Jonas vê o mar agitado, Jonas vê ali o sofrimento dos seus amigos, Jonas vê ali o perigo de morte, mas aquilo não sensibiliza o coração de Jonas. Jonas não dá importância nenhuma para aquela situação, o coração dele estava tão endurecido, seus olhos estavam tão fechados, que ele perdeu até a vontade de viver. O texto diz, ele desceu para o porão e se deitou.
e dormia um profundo sono. Dormia um profundo sono. Quando a Bíblia fala de sono, irmãos, sono, ela está falando de uma situação onde nós estamos fora de si. Quando a gente está dormindo, a gente perde a consciência do lugar, a gente perde consciência das pessoas que estão ao nosso redor, e ali nós não vimos nada. Jonas, por causa da desobediência a Deus, ele entrou num sono, mas ali era um sono espiritual, onde ele começou a perder a percepção das coisas que estavam acontecendo ao seu redor. A desobediência à palavra do Senhor levou Jonas a um sono espiritual. E o sono espiritual, irmãos, é uma das estratégias de Satanás para nos afastar da presença do Senhor. Para nos afastar da presença das pessoas que muitas vezes Deus quer usar para talvez tentar estar nos corrigindo, nos trazendo de volta à presença dEle. Ele nos leva para esse sono espiritual. Nossos olhos não enxergam mais as realidades, nossos ouvidos já não conseguem mais ouvir, a gente começa a perder até o desejo pela vida. Jonas, por causa da desobediência espiritual, a consequência na sua vida foi falta de fé. A gente vê ali que quando o mar se agita, os marinheiros, diz aqui, temeram. Depois vai dizer que cada um começou a clamar ao seu Deus. E Jonas? Onde que Jonas estava? Estava dormindo. Jonas tinha perdido a fé. Jonas viu ali que ele podia morrer, mas para ele não importava mais. Viver ou não viver. Esse é um dos perigos do sono, quando nós entramos no sono espiritual. A gente perde a fé, a gente perde a sensibilidade. Jonas não se importou o que poderia acontecer com ele, acontecer com os seus amigos ali do barco. Quando nós estamos em desobediência à palavra de Deus, irmão, a gente entra nesse sono, a gente perde a noção do mal que muitas vezes a gente pode estar fazendo para a nossa família. Jonas não percebeu que a desobediência dele estava levando ali aqueles homens que não tinham nada a ver com aquela história, não tinha nada a ver com o seu pecado, com a sua desobediência, estava levando eles à morte, mas para Jonas não fazia mais sentido nenhum também aquilo. Ele não tinha mais sensibilidade, consideração para com as pessoas que estão ao seu redor. Levou ele a uma indisposição. Uma das consequências, irmãos, desse afastamento de Deus, desse sono espiritual, é indisposição. A gente perde a vontade de ler a Bíblia, a gente perde a vontade de orar, a gente perde a vontade de estar envolvido com nossos irmãos, a gente perde a vontade de estar no meio até da nossa família. Isso é consequência de desobediência a Deus. Jonas estava, na verdade, descendo, caminhando para um abismo e não estava percebendo. Muitas vezes nós não estamos percebendo, irmãos, que nossas atitudes, em desobediência à palavra de Deus, estão nos levando para um abismo. E não está levando só nós, não. Muitas vezes está levando pessoas inocentes também junto conosco.
Porque muitas vezes a nossa falta de fé, de esperança em Deus, a nossa desobediência à palavra de Deus traz escândalo. Traz escândalo para os nossos irmãos, traz escândalo para a nossa família. Versículo 6 diz: então o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: o que você tem, dormente? Ou seja, o que está acontecendo com você? Você não está vendo a situação em que nós estamos? Você não está vendo que nós estamos prestes a morrer? Todos nós estamos aqui lutando, batalhando, buscando o nosso Deus. E você está dormindo. O que você tem? E aí Deus usa aqui esse homem ímpio para chamar a atenção de Jonas, para despertar Jonas daquele sono. Para fazer Jonas realmente cair em si e ver o abismo que ele estava entrando e levando aqueles homens junto com eles. Ele falou: olha, levanta-te, invoca o teu Deus. Levanta-te, invoca o teu Deus. Irmãos, quantas vezes nós também estamos assim também como Jonas? Não estamos percebendo que a nossa família está se perdendo. Estamos dormindo num sono espiritual. Nós estamos percebendo que a nossa família está se perdendo. Talvez nosso casamento está sendo destruído. Talvez nossos filhos estão se perdendo. Talvez as pessoas que Deus colocou na minha família, ao meu redor, estão se perdendo. Estava vendo ontem à noite um vídeo que um pastor amigo meu colocou do Rio de Janeiro. Uma daquelas vias lá, não sei se era amarela ou era vermelha. É via amarela que fala lá? Linha amarela ou linha vermelha. O trânsito todo parado. Todas as pessoas fora do carro, procurando a mureta para se esconder. Outras debaixo do carro, pai, mãe, filhos debaixo do carro. Maior tiroteio. E as pessoas tentando salvar a vida. Se livrar ali de uma bala perdida. E eram centenas de carros, irmãos, parados. A polícia estava ali, mas não conseguia fazer nada. E muitas vezes a gente vê essas reportagens, a gente vê o que está acontecendo no nosso país. A gente vê todo dia notícias de morte. Essa semana lá no Haiti, mais uma jovem lá se suicidou. E aí, então, por isso que eu me identifico com Jonas. Por isso que Deus falou muito com o meu coração. Falou: você não está vendo o que está acontecendo do seu redor? Você não está vendo tantas pessoas perecendo, morrendo? E você está aí dormindo. Você está aí acomodado.
Você está indiferente. Ficamos só criticando, achando culpados. Colocamos a culpa na política, nos bandidos, nas drogas, no diabo. Mas e nós? E eu? E você? O que nós estamos fazendo? Foi isso que aquele chefe daquele navio foi lá falar com Jonas. Ô dormente, acorda! Acorda! Você não está vendo o que está acontecendo? Levanta! Invoca o teu Deus. Invoca o teu Deus. É tempo, irmãos, de nós acordarmos do nosso sono. Como eu disse domingo passado, colocarmos o nosso rosto no pó e começar a clamar a Deus. Primeiramente pelas nossas vidas, para que Deus nos dê esse avivamento, esse despertamento, essa coragem de obedecer a Deus, de lutarmos pela nossa família, pelo nosso casamento, pela nossa cidade, pelo nosso povo. Lutarmos. Se nós invocarmos o Senhor, Ele disse que Ele vai ouvir o nosso clamor, Ele vai responder. Mas a igreja perdeu a fé, perdeu a esperança. A igreja está se conformando com o mundo, com a violência. Está se conformando com a morte do ímpio. Se esquece que Deus diz que vai pedir conta. Porque Ele nos colocou como atalaia, irmãos. Jonas tinha perdido a fé em Deus. E por isso para ele, tanto faz, viver ou morrer. O povo morrer, não morrer, ele não queria nem saber. Porque ele estava em desobediência a Deus e estava num sono espiritual. Irmãos, nós não temos percebido, mas nós estamos sim num sono espiritual. Porque hoje a gente muitas vezes não tem feito nada para mudar essa realidade que está ao nosso derredor. Versículo 7 e 8, para a gente estar encerrando. Diz assim: o 6 termina dizendo assim: invoca o teu Deus, talvez assim Ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E aí ele dizia no versículo 7, dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Será que o mal que está no mundo é porque
o diabo tem mais poder do que Deus? É porque o diabo é mais forte que Deus, por isso que o mal está prevalecendo? Eles falaram: Jonas, por que esse mal está sobre nós? Por que esse mal está sobre nós, Jonas? O que você fez, Jonas? Onde você está, Jonas? E eles começam dizendo: declara-nos. Que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Por que será que nós temos visto tantas vidas desesperançadas buscando a morte? Será que é porque o diabo está trabalhando? Ou é porque a igreja está acomodada? A igreja não está fazendo a vontade de Deus. O texto do Jonas nos mostra que especificamente ali, aquele mal que estava acontecendo sobre eles, era porque Jonas estava fora da vontade do Senhor, estava desobedecendo a Deus. E por isso, eles estavam perecendo. E eles fazem essas 4 perguntas. Eu quero terminar com elas. Qual é a tua ocupação? Qual é a tua ocupação? Qual era a ocupação de Jonas? Profeta de Deus. Jonas estava sendo profeta de Deus? Não estava sendo profeta de Deus. Qual é a tua ocupação? Você já sabe? Você já descobriu qual é a tua ocupação? Qual é a tua ocupação no corpo de Cristo? Qual é a tua ocupação? Qual é a tua função? Se você sabe qual é a tua ocupação, você está ocupado nela. Jonas era profeta, mas não estava ocupado com a função de profeta. Muitas vezes Deus te deu uma ocupação dentro do corpo de Cristo. E a pergunta que eu faço, e a pergunta que eu me fiz também é essa: Senhor, será que eu estou ocupado com aquilo que o Senhor me deu para fazer? Eu tenho andado distraído, ocupado com outras coisas que não são do teu reino, Senhor. Isso tem me roubado tempo de oração, tempo de estudo da palavra, o tempo de estar com meus irmãos, o tempo de estar cuidando da minha família. Qual é a tua ocupação? A outra pergunta é: de onde vens? De onde você está vindo? De onde você vem? Por onde você tem andado? Se é profeta, Deus falou para você ir para Nínive, você está indo para lá? Você está vindo da onde Deus te mandou ir? Mais uma vez, Jonas
não tinha como responder. Na verdade, a única resposta que Jonas tinha é: eu estou vindo de uma vida de desobediência. Eu estou vindo de uma vida de fugir da presença de Deus. Qual é a tua terra? Qual é a tua terra? Onde é a tua terra? Uma das coisas que Satanás tem usado, irmãos, para nos levar para um sono espiritual, é fazer-nos acreditar de que Jesus não vai voltar, de que nós devemos nos esforçar ao máximo para conseguir coisas aqui neste mundo. Acreditar que o céu não existe. Tem muitos cristãos que vivem como se o céu não existisse. Porque tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo que ele planeja, ele não está procurando fazer e viver pensando no céu. Mas ele faz somente pensando aqui na terra. Jonas pensou que ele poderia fugir da presença de Deus e viver como ele bem entendesse, isso não traria consequências. Mas trouxe consequências de morte, não só para ele, mas para todas as pessoas que estavam ali junto com ele. Então, qual é a tua terra, irmãos? A tua terra é aqui. O teu país é aqui. O teu tesouro está onde? Está aqui? Ou está no céu? Guardado em Cristo Jesus? Porque onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. O coração de Jonas não estava em Deus. Ele não pensava nas coisas de Deus, mas pensava nas coisas dos homens. Então, qual é a tua terra? Você está vivendo aqui para juntar tesouros no céu? De que povo és tu? É a última pergunta. De que povo és tu? Quem é o teu povo? A resposta de Jonas, irmãos, é um testemunho contra ele mesmo. Eu já até falei. Ele disse: eu sou hebreu, temo a Deus, temo ao Deus do céu, que fez o mar e a terra. Quantas vezes nós temos também dito que nós somos o povo de Deus? Que nós somos cristãos. Mas será que as nossas atitudes estão testemunhando com a nossa confissão? Jonas disse: eu temo a Deus, mas estava em desobediência a Deus. Como que pode temer a Deus e andar em desobediência? Como que pode temer a Deus e não ter fé em Deus? Como que pode temer a Deus e não se preocupar com as vidas que estão ao nosso redor, por quem Cristo morreu?
apóstolo Pedro escrevendo sua primeira carta. 1 Pedro, capítulo 2, eu vou ler esse versículo que nós vamos encerrar com ele. Ele diz assim: do versículo 9 em diante, tem todo um contexto ali, ele fala, começa no versículo 1, ele fala: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, murmurações. Ele fala: desejais como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Aí no versículo 9 ele vai dizer: Vós sois a geração eleita. Vós sois o sacerdócio real. Vós sois nação santa. Povo, aqui diz adquirido, em outras traduções fala povo de propriedade exclusiva de Deus. Quantas vezes lemos esse versículo, confessamos? Confessamos a parte A, mas esquecemos que a parte B diz por que nós devemos, se nós somos, qual é o propósito disso? Se nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, se nós somos a nação santa, o povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus, ele fala: para quê? Para quê? Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E ele continua no versículo 11: Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais de toda a concupiscência da carne, que combatem contra a vossa alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitor, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Deus nos comprou, nos fez uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, porque Deus quer anunciar as suas virtudes. Deus quer anunciar o evangelho do seu Filho Jesus Cristo, o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, para que o homem pecador não pereça, mas seja salvo. Jonas sabia de tudo isso, mas não se colocou à disposição. Nós também muitas vezes sabemos de tudo isso, mas não temos nos colocado à disposição, irmãos. Por isso, a minha oração é: Senhor, desperta a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Envia a tua igreja, Senhor. Envia a tua igreja a começar em mim, aonde tu queres, para anunciar as tuas riquezas, as tuas grandezas, as tuas misericórdias, as tuas bondades, Senhor. Eu quero, Senhor, ser esse anunciador de boas notícias, de boas novas. Jonas, irmãos, falhou. Mas que nós possamos olhar para a vida de Jonas e não seguir o mesmo caminho de Jonas. Se temos seguido,
Que a partir de hoje nós possamos nos converter ao Senhor, pedir perdão a Deus pela nossa desobediência e tomar uma posição, dizendo: eis-me aqui, Senhor, me usa, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez, por podermos, ó Deus, estar aqui na Tua presença. Te agradeço, Senhor, porque as Suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas e é a causa de nós não sermos consumidos, ó Pai. Assim como o Senhor teve misericórdia de Jonas, ó Pai. E ali, ó Deus, usou, ó Deus, aqueles homens, usou aquele peixe para, ó Deus, tratar ali, ó Deus, com esse servo desobediente, rebelde, servo de coração endurecido, que o Senhor use, Senhor, o que for necessário, Senhor, para nos trazer, Senhor, de volta ao centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, para que o Teu nome seja sempre glorificado nas nossas vidas, para que não sejamos causa de tropeço para ninguém, Senhor. E em tudo que nós fizermos, ó Pai, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus seja exaltado. E, ó Deus, de alguma forma, alguma alma possa ser salva. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nós te agradecemos pela Tua correção, pelo Teu amor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua igreja, hoje e para todos sempre. Amém e amém.